bom, Senhor. És maravilhoso. Vamos que vamos. Falta só a Janete voltar aí. Não é isso? Vamos que vamos. Então, como eu estava falando, Deus vai mudar pessoas de geografia, Deus vai mudar muitas coisas na nossa vida, pessoal. Nós precisamos sim contar com pessoas, mas confiar e depender somente do Espírito Santo de Deus. Gideão, ele sim teve pessoas que foram com ele, mas o Senhor primeiro falou com ele. Deus olhou para Gideão ali no lagar e o Senhor ele modificou completamente a história de Gideão. Gideão, como até falou na pregação, Gideão tendo uma coisa que ele costumava fazer, que era malhar trigo no lagar. Talvez foi uma segunda-feira como essa simples. Gideão pensou: vou lá malhar o trigo de novo para aquele povo atribulado não me roubar, vou lá. Só que num dia comum, num dia ordinário, numa segunda-feira, às 9 da noite, o Senhor aparece a Gideão e diz: homem valente, o Senhor é contigo. Aleluia. Porque às vezes a gente espera um momento extraordinário para Deus aparecer e mudar a nossa história. Não, gente, às vezes no dia comum, é no dia que você menos espera, no dia que um doido marca uma reunião segunda-feira, manda o link para você e Deus nesse lugar libera uma palavra que vai te dar ânimo para você continuar caminhando. Uma palavra que assim como eu recebi aquela no domingo que avivou meu espírito, talvez essa palavra está indo para o seu coração, trazendo uma chama de esperança para você. Talvez o Senhor está dizendo, talvez você nem acredita no que eu tenho para sua vida mais, filho, mas eu não mudei o que eu disse a seu respeito, minhas promessas vão se cumprir, vai acontecer, mesmo que os inimigos estejam apertando, assolando, saqueando, eu sou fiel para guardar aqueles a quem eu escolho. Gideão, o povo de Israel estava sendo saqueado naquele ambiente, louvado seja Deus. O povo de Israel plantava trigo que fosse, os inimigos roubavam. O povo de Israel criava gados, ovelhas, o inimigo roubava. Só que um maluco falou: não, eu não vou deixar eles me roubarem, não. Eu vou fazer algo diferente, eu vou proteger o que eu tenho plantado com muito zelo. Eu não manjo nada de agricultura. Se você manja, me ajuda aí na pregação. Mas eu acredito que um trigo, você não planta agora, nasce amanhã. Demora um pouquinho para nascer o trigo. Nem que seja meses ou anos, mas demora um pouquinho. Imagina só, você planta algo com muito carinho, com muito amor, para vir de lá uma tribo lá e roubar aquilo que você plantou com muito carinho, muito amor. Eu ia ficar no ódio. O tanto que a pecar não estava escrita, meu amigo. O que. Ai, ia ficar retado. Ia ficar nervoso. Mas você ri, mas muitas das vezes é assim que a gente faz. Você investe no relacionamento, aí vem alguém de fora e tenta roubar aquilo que você está construindo com o Senhor. Talvez você investiu em educação, talvez você investiu numa oportunidade de emprego, talvez você investiu no ministério, talvez você investiu na sua vida de oração, e muitas das vezes é um rios, é um shorts, é uma conversa, é uma amizade atribulada que tenta roubar o que você tem plantado com muito zelo. Não permita que os inimigos roubem aquilo que você planta com muito zelo. Não permita, isso aqui vai servir para alguém, eu vou largar, não estou nem aí. Não permita que pessoas externas queiram deturpar o que Deus falou para você. Muitas das vezes pessoas com aparência de amizade chegam para você e falam: Mateus, larga isso aí, pô, desiste disso aí não vai dar em nada não. Essa galera não quer conta com nada. E às vezes aquela palavra é até bem intencionada, mas não é a palavra de Deus para nossa vida. Entre um conselho amigo e a palavra de Deus, adivinha só com qual que eu fico? Com a palavra de Deus, porque o conselho do amigo ele vai cair por terra, mas a palavra de Deus, mesmo que contraria a minha ótica, ela se cumpre. O Senhor diz: eu velo para cumprir com a minha palavra. Então fique com a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus para a sua vida. Aleluia! Fique com a palavra de Deus para a sua vida. Gideão, ele era um improvável. Ele não se via como o anjo do Senhor via ele. O anjo do Senhor se vira para ele e fala assim: homem valente, o Senhor é contigo. E olha o que Gideão fala. Eu conheço algumas pessoas que talvez teriam essa mesma atitude de Gideão. O Senhor se vira para Gideão e fala assim: Gideão, o anjo do Senhor se vira, o Senhor é contigo. Ele fala: o Senhor é comigo? Como é que o Senhor é comigo? Os inimigos estão entrando aqui, saqueando tudo. A gente planta, os caras roubam. A gente cria gado, os caras roubam também. Olha isso tudo acontecendo, como é que o Senhor é conosco? Aí Gideão diz: o Senhor,
Ele fez grandes coisas no passado. A gente ouviu as grandes coisas que o Senhor fez no passado. Tipo assim, cadê essas grandes coisas? Olha Gideão questionando. Mas o Senhor sabia que apesar das dúvidas que Gideão tinha, não era uma dúvida dizendo, não, Deus, eu não creio que o Senhor pode fazer de novo. Era uma dúvida de alguém que talvez estava sentindo na carne. Eu estou falando para alguém aqui que diante do Senhor está colocando vários questionamentos, mas não é porque não crê no que Deus está dizendo. É às vezes protegendo o seu coração de criar expectativas e se frustrar. E eu quero te lembrar de uma coisa, se é Rod que te promete, vai dar ruim. Não confia nesse mentiroso aqui não. Mas se é Deus que promete, meu amigo e minha amiga, não tem como dar errado. Eu estou falando talvez para um coração que se blindou contra expectativas, porque cria no passado e por algum motivo as coisas pararam de acontecer. E eu quero te lembrar, o Deus que abriu o mar vermelho, ele continua sendo o mesmo Deus que te cuidou naquele momento específico da sua vida, continua cuidando de você. Não pense que ele te abandonou nesse momento de dificuldade, de escassez que você está vivendo. Ele está contemplando lá das alturas. E assim como ele visitou Gideão ali no lagar, ele pode visitar você. Ele quer visitar você. Ele quer animar você. Aleluia. Após Gideão se questionar e indagar o Senhor, Senhor, se o Senhor é conosco mesmo, por que isso tudo aqui aconteceu? Aí o Senhor se vira para ele e fala assim, ó, vai nessa tua força, porque eu serei contigo. Existem coisas que Deus vai fazer, pessoal, em nossas vidas, através da nossa vida, em pessoas que nós oramos, que independe da gente. Quem somos nós, né? Mas existem coisas que só vai acontecer na nossa vida quando nós nos posicionarmos diante daquilo que Deus quer de nós. Existem algumas coisas que não requer mais oração, requer posicionamento. Ah, Rod, você está dizendo que não é mais para orar? Não, não é isso, pelo amor de Deus, continue orando. Mas mais do que orar, Deus requer de você um posicionamento. Gideão, ele teve encontro com o Senhor ali no carvalho, naquele lugar do lagar. Eu aprendi com o Mateus ontem que o carvalho representa, dentre várias coisas, o lugar da manifestação de Deus, da presença de Deus, tá vendo? Tava ligado na pregação ontem. E é nesse lugar onde a presença do Senhor ela se manifesta, que o Senhor ele fala conosco, que o Senhor renova nosso ânimo, que o Senhor renova as promessas, que o Senhor pega um improvável, ferido, marcado, porque está passando 7 anos, não foi 7 dias, pessoal, foram 7 anos sendo saqueado, talvez sofrendo ali com aquelas aparentes injustiças. É nesse ambiente que Deus pega uma pessoa desacreditada e fala, levanta, que eu tenho uma grande história para construir através da sua vida. É nesse ambiente. E já finalizando aqui, já finalizando essa parte aqui, eu vou passar para o Mateus caso ele queria falar algo. O Senhor fala para Gideão o seguinte: o Senhor é contigo e eu te ajudarei. E você vai aniquilar esse povo todo, como se fosse um só homem. No começo do texto, nós lemos que o povo era muito mais poderoso do que o povo de Israel. Que esse povo saqueou, subjugou, humilhou, roubou uma nação durante 7 anos. Porque essa nação se desviou do Senhor. E o Senhor está dizendo que esse mesmo povo, que mais para frente você vai ver que era numeroso, que parecia como gafanhotos ali, o exército inimigo. Esse povo numeroso, Deus diz para Gideão, irei aniquilar eles, como se fosse só um homem, e vou entregar ele nas tuas mãos. E você que já leu esse texto aqui, de Juízes 6, 7, 8, você sabe no que é que deu. Gideão venceu a batalha. Só que essa batalha que Gideão venceu, ele não precisou pelejar. Essa batalha que Gideão venceu, ele não precisou pelejar. E eu vejo o cuidado de Deus. Deus fala assim para ele, ó Gideão, eu entreguei esse povo nas tuas mãos como se fosse um só homem. Mas se você tiver com medo, vá lá no acampamento e observe uma coisa. Aí Gideão vai.
Eu sou medroso igual de Gideão. Ia também. Eu falava onde? A Bíblia diz que ele vai e leva o seu moço consigo. E quando ele chega perto do acampamento, ele começa a ouvir alguém. Oh, aleluia. Naquele acampamento ali, dizendo: tive um sonho essa noite, em que um pão asmo, um pão sem fermento, vinha sobre nosso acampamento e descia sobre a tenda. E a nossa tenda era derrubada e nós éramos aniquilados. Aí um dos que estavam ali disse: isso não é senão uma coisa. É o Deus de Israel nos entregando nas mãos de Gideão. Aleluia! Gideão estava com medo de ir para aquele povo. E o Senhor estava visitando o povo inimigo em sonho, dizendo: olha o que eu vou fazer com você. E é interessante porque nesse sonho, esse homem vê um pão. E na revelação desse sonho, o que revelou diz a ele: isso não é uma coisa senão a espada de Gideão. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei qual é a real interpretação bíblica para esse texto aqui. Me perdoe se eu vou cometer uma heresia, mas quando eu li, essa parte aqui, acho que alguém quer entrar aqui. Deixa eu ver se tem alguém que entrar aqui. É Jonete. Eita. Quando eu li essa parte aqui do pão, que eles veem como a espada de Gideão ferindo aquele exército, eu pensei, quem nos dá a vitória é o pão vivo que desceu do céu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É o pão, é o pão vivo que desceu do céu. Ah, é o pão vivo que desceu do céu. Oh, eu sinto ele aqui. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Só de falar dele eu sinto ele. Aleluia. Eu não sei se essa é a real interpretação dessa palavra. Mas o Senhor fala ao meu coração, esse pão asmo, esse pão sem fermento para a sua vida, meu filho, para a sua vida, Mateus, para a sua vida, Josi, para a sua vida, Carla, para a sua vida, Radassa, para a sua vida, Ju, para a sua vida, Janete. Esse pão asmo é o pão vivo que desceu do céu. Ele que vai adiante de nós e ele que nos dá vitória em nossas batalhas. Pode abrir mão do seu medo, pode abrir mão da sua timidez, pode abrir mão da sua desconfiança, porque o pão vivo que desceu do céu, ele já está indo adiante de você, te dando vitória em meio às batalhas. Oh, aleluia! 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 Eles sonharam com pão asmo. Eles disseram: isso não é senão uma coisa. A espada de Gideão. E Deus dando vitória a Gideão. Gideão, ao ouvir aquilo ali, aleluia, ele diz: 300, vamos lá agora. Vamos nos dividir em 3 grupos. E nós vamos lutar essa guerra com as seguintes armas. Vamos estar com uma trombeta de chifre de carneiro numa mão e um vaso com tocha dentro. E vamos tocar essa trombeta e vamos quebrar esse vaso. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que esses 3 grupos começam a ir em direção ao exército inimigo e começam a tocar a trombeta e quebram os vasos. E naquele momento, aquele povo numeroso começa a fugir de Gideão e dos 300. E aqueles homens ali começam a aniquilar um ao outro. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? É que existem pelejas que você não vence na força do seu braço, você vence no joelho que você dobra. E Deus está indo adiante de você, te dando vitória diante dos inimigos. Suas orações não estão sendo em vão. O seu Jesus não está sendo em vão. As suas consagrações não estão sendo em vão. O pão que desceu do céu, o pão sem fermento, está indo adiante de você e te dando vitória diante dos seus inimigos. Aleluia! 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 Louvado seja Deus. Esse é o final da história de Gideão. Deus concede vitória a Gideão e ao povo de Israel. Mas eu quero deixar para você uma última coisa aqui para finalizar essa palavra, que é o seguinte: ao Gideão se encontrar com o Senhor ali, no lagar,
Ele fala assim, ó, Senhor, se é o Senhor mesmo, espera aqui que eu vou fazer uma coisa. Aí Gideão vai em casa, aí pega a carne, aí faz um bolo de 10 quilos e vai levar para o anjo do Senhor. Aí o Senhor fala para ele, Gideão, põe sobre essa pedra aqui e derrama o caldo por cima. Quando Gideão faz isso, o anjo do Senhor toca ali com seu cajado e aquela oferta de Gideão, ela é consumida. E Gideão teme porque ele diz, ai de mim, porque meus olhos viram o anjo do Senhor. Aí o Senhor diz, não tema, porque eu sou contigo. E Gideão, ele faz mais uma outra coisa que eu quero deixar para vocês. Ao ouvir que Deus o chamou para uma grande obra, ele faz prova com Deus. Naquele lugar que Deus falou com ele pega um novelo de lã, coloca naquele lugar e diz: Senhor, se for o Senhor mesmo que falou comigo, que o orvalho molhe essa lã. Assim acontece. E ele de novo: Senhor, se é o Senhor falando comigo, que chova ao redor, que molhe ao redor, mas não molhe essa lã. E assim acontece. E Gideão faz prova com Deus 3 vezes. E Deus confirma de fato que era ele quem estava falando. O que eu quero dizer com isso para vocês, pessoal? Faça a prova com Deus. Faça a prova com Deus. Faça a prova com Deus até mesmo sobre essa palavra aqui que eu estou pregando para você. Faça a prova com Deus. Agora, não use o fazer provar com Deus como uma justificativa para você não se posicionar. Porque tem pessoas aqui que ouviram direcionamentos claros do Senhor e está dizendo, Senhor, se Mateus vier de amarelo, eu vou saber que é o Senhor que está mandando. Se Rod vier de preto, eu vou saber. Aí acontece tudo isso. Você já viu que é o Senhor mandando. Aí você, Senhor, se isso, se isso. E Deus está falando para você, quanto mais provas você quer, para você entender que sou eu que estou falando contigo, que sou eu que estou nesse negócio. Então, faça a prova com Deus, mas quando Deus te der os sinais que Ele está te dando, não fique usando isso como uma justificativa para você não obedecer ao chamado do Senhor. Eu finalizo aqui, prometo. Gideão, ele foi chamado por Deus. Ele recebeu provas de que foi chamado por Deus. Mas Gideão, ele decidiu ofertar algo a Deus. Gideão decidiu ofertar algo a Deus. Mas eu me pergunto, o que é que eu posso dar para alguém que já tem tudo? Não sei quem tem amigo rico. Eu tenho o Mateus, que vai ficar rico. Se você tem algum amigo rico que tem tudo, você não sabe o que dá um rico. A pessoa pode comprar tudo, o que é que você vai dar para essa pessoa? E você opta por fazer algo assim bem singular. Algo que, tipo assim, o dinheiro não compra. E às vezes aquela pessoa não quer nem nada assim material. Ele só quer a sua presença. E se dar presente para um rico é difícil, imagina dar algo para Deus. Só que Deus, sendo dono de tudo, dos céus e da terra, ele se deleita, ele se agrada com o nosso incenso, como a gente cantou aqui no início da nossa reunião. Com a nossa obediência, a nossa renúncia como um ato de amor diante dele. Com as nossas orações, nosso louvor diante dele, com a nossa alma rendida diante dele. E o salmista vai dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? Aí ele vai dizer assim: tomarei o cálice da salvação. Né? Então, eu não sei o que Deus tem feito na sua vida e nem sei o que ele vai fazer na sua vida. Mas quando ele começar a fazer, não deixe de ofertar ao Senhor. Não deixe de viver uma vida que honre ao Senhor. Não deixe de honrar o Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é. Aprenda com a vida de Gideão que o improvável ele pode promover uma grande mudança nacional que seja. Mas que isso não roube de você o desejo de agradar, exaltar e honrar ao Senhor. Amém? É só isso. 1 hora depois quase. Mas se alguém quiser falar algo sobre essa palavra, se fez sentido, se não fez, se Mateus quiser falar algo sobre, é isso. De verdade, gente, de coração, não era isso que eu tinha para compartilhar com vocês.